de Lais, vai falar sobre o tema Teologia e Música na Igreja. Vamos iniciar então essa palestra com uma leitura da Palavra de Deus em Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele, para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 32. O Roberto vai tocar para nós. Vamos ficar em pé para cantar o hino 32, eu também conheci a pregação.
estudar um pouco, ó Pai, da sua palavra, estudar sobre a música, a teologia, sobre a adoração, aquilo que o Senhor colocou, ó Pai, para nós, nos incluiu, ó Pai, para servirmos e adorarmos a Ti. Abençoe grandemente a vida do Reverendo Charles, abençoa, ó Pai, ilumina com o Teu Espírito nesse momento, ó Pai, para poder instruir-nos, ó Pai, através da Sua palavra. É o que pedimos, é o que agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde. Eu sou Charles, sou maranhense, que morava no Pará e que casar, ficar rico e ser feliz. Necessariamente nessa ordem, mas não deu muito certo. Eu vim parar em São Paulo por causa da música. É muito curioso isso. Eu formei e quando eu fiz o curso, já tinha pretensões ao ministério. E fiz o curso, ia fazer ciência da computação, estava tudo certo, tinha cansado bastante estudando para o vestibular e tudo mais, mas eu queria algo que tivesse uma aplicação ministerial. Eu já lidava muito com música e eu mudei de ideia na semana de fazer a inscrição. Meu pai considerou isso uma tentativa de homicídio, porque ele ficou muito chateado, e eu quis fazer música. E na época, na Universidade Federal do Pará, o curso estava mudando, ele era educação artística com habilitação em música, estava mudando para licenciatura em música. E a minha turma foi a turma da mudança. Na época eu não gostei muito disso, porque isso nos obrigava a ficar na universidade das 14 até as 22h30, porque tínhamos que fazer a parte musical e a parte artística. Hoje eu já vejo isso como graça de Deus, porque me auxilia bastante. Então eu tenho uma formação em artes, e especificamente em música agora. Ok? Pois bem. Ok, então eu já entrei na universidade pensando no ministério, queria alguma coisa que se aplicasse à vida ministerial. Eu já fazia parte do grupo de vocacionados da igreja. Então, por lidar com música desde muito cedo, a minha inquietação era saber olhar a música do ponto de vista secular, porque a música da igreja já estava pregnada em mim. Eu já tinha passado por aquela fase de achar que escutar Parabéns para Você era pecado, porque não era uma música que falava de Jesus, uma música feita por um compositor cristão. Então eu já tinha feito algumas coisas nesse sentido e buscava. Então quis ver o lado secular da música.
E isso foi muito proveitoso em vários aspectos. Enquanto fazia a universidade, eu assisti a uma apresentação de um dos braços ministeriais do Palavra da Vida. Eu não sei se vocês conhecem, aqui em Atibaia. E lá eles tinham a EME, a Escola de Ministério de Música e Evangelismo. Então eu quis fazer EME. Eles foram até o Pará, a única vez que fizeram isso, até onde eu soube, que é longe, mas foram até lá. E a minha igreja foi uma das igrejas que receberam eles para fazer ministério na cidade. E depois das apresentações, eles tinham um teste para novos alunos, eu fiz. Depois passei por todo o processo e tranquei a matrícula lá na Universidade Federal do Pará e vim para cá, para Atibaia. E lá eu conheci a minha esposa. E aí depois ficou difícil voltar para lá. Eu só voltei para fazer o último ano e já me preparava para ir ao seminário. Para então juntar as duas coisas. Música por ela mesma, música como uma linguagem, a música como uma expressão, e depois a teologia, o que as duas coisas tinham, como elas se relacionavam, como é que se dava isso, e como é que eu podia aplicar isso na igreja. E foi muito proveitoso por conta daquilo que vivenciei na EME e o curso teológico. Então, a minha atuação na igreja, ela tem um peso, querendo ou não, nesse aspecto musical, vez por outra. Eu tenho procurado instruir aos meus meninos na igreja, a igreja em si. Agora eu sou secretário sinodal de UPA, então trabalho bem com eles, a gente já tem algum tempo, então já criamos vínculo com muita gente, levo eles para participar de festivais, aproveito, vou em algumas coisas, alguns ambientes musicais evangélicos que eu não gostaria, mas eu vou com eles para poder depois dizer a eles o que não é próprio, não é adequado, e alguns é tão inadequado que eu já pego eles pelo braço e educadamente boto todo mundo para correr, entra no carro e vamos embora daqui agora, porque não dá. E hoje, na igreja, a minha ideia sempre foi, a ideia primeira em fazer seminário era para ser missionário, de fato. Mas eu sempre fui muito, creio muito que Deus vai direcionando a gente. Uma das minhas inquietações, antes de ir para o seminário, é que a minha irmã, 2 irmãos meus foram para o seminário primeiro que eu. E eles tinham, para eles mesmos, a visão muito correta do que Deus queria deles. A minha irmã, por exemplo, tinha certeza que Deus queria que ela fosse para a África. Meu irmão já tinha um outro desdobramento ministerial. E eu ficava perguntando para Deus, primeiro que eu não queria ir, depois eu entendi que eu devia ir. Mas eu ficava perguntando, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Então, eu resolvi que seria uma espécie de ministro bivocacionado. E comecei a estudar a respeito disso. Tem uma associação, inclusive, de obreiros bivocacionados. O exemplo bíblico que eles pegam é Paulo, que era fazedor de tendas. E por isso me atrasei hoje. Que desculpa longa, né, para chegar até aqui. Eu trabalho na rede pública. Eu saio pingando de lá para cá, daqui para lá. Trabalhei no SESI, agora trabalhei na rede estadual, agora na Prefeitura de São Paulo e de Guarulhos. E a aula hoje fica até às 18h20. Isso é quando os alunos são liberados. Depois tem todo aquele ritual, fecha isso, desliga aquilo. E no meu caso é um pouco mais complicado porque eu trabalho com música ligada às artes. E eu sempre aplico bem isso à igreja. Essa vivência secular me dá uma visão muito interessante a respeito da música e me aproxima dos jovens e dos adolescentes. Porque eu interajo com o meio secular, quando eu falo para eles de alguma coisa, ou quando eles falam e eu opino, eles olham para mim com uma cara de estranhamento e dizem assim, como é que você sabe disso? Pois é, porque eu sou pastor, mas eu estou lá também do outro lado. Então, me atrasei um pouco por conta disso. Vim meio esbaforido, mas graças a Deus consegui chegar. Embora não estivesse tão longe, mas as curvas, um trânsito ali no miolo perto de Hermínio do Matarazzo ali, mas deu para chegar. A parte mais difícil foi lá, não foi aqui. Nós vamos tentar dividir algumas inquietações em relação à teologia e à música. De antemão, eu não sou o Charles já disse, eu não sou reverendo Márcio Alonso, que conheço, fomos contemporâneos no seminário,
eu olhei o site da igreja, ele que deveria vir. Então eu sou o pastor Band-Aid que aceitou estar aqui. Eu gosto de falar do tema. O reverendo César falou comigo e eu disse, eu vou sim, por que não? Ele disse, olha, tínhamos um palestrante, deu errado, alguma coisa aconteceu, você pode? Posso? Olhei rapidinho, posso. E estou aqui. E eu quero propor, de início, que nós leamos a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Colossos. Colossenses capítulo 3. Vamos ler o versículo 16. Colossenses 3:16. E o 17, para finalizar o período do pensamento que está aqui. Colossenses 3:16, por favor, acompanhe, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Pois bem, o povo cristão, o povo de Deus, é um povo que canta. E a Bíblia mostra isso desde da saída do povo do Egito. Nós já temos uma adoração cantada, comunitária. O povo consegue escapar dos egípcios, cruza o Mar Vermelho, e você vê em Êxodo capítulo 15, eles já estão cantando ao Senhor, agradecendo a Deus, celebrando, porque eles foram libertados da escravidão do Egito. Depois, começou a fazer parte da adoração formal do povo de Israel, o cântico, tanto no tabernáculo e depois no templo. Nós temos o livro das Crônicas apresentando isso para nós com muita clareza, e no meio da Bíblia nós temos o livro do Salmo. O Salmo é um testemunho muito rico de cânticos do povo de Deus, na alegria, na tristeza, na hora de elogiar a Deus, na hora de lamentar. Eles se levantam para cantar, e as canções deles são direcionadas a Deus. E isso é muito interessante quando nós pensamos que o próprio Jesus cantou. Eu gosto de ler essa passagem. Abre comigo, Mateus 26, talvez você já tenha passado por ela. Mateus 26. Estamos perto do fim do ministério público de Jesus. Ele está para ser preso. Era o versículo 30. Eles celebraram a ceia. O versículo 30 diz assim: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, um pouco antes de Jesus ser entregue para todo o sofrimento por nossa causa, eles cantam um hino. E depois nós vimos, só para dar alguns saltos na Bíblia, o texto de Colossenses 3, 16 e 17, que acabamos de ler, e que fala de 3 tipos, digamos assim, de cânticos, de expressão musical: salmos, hinos e cânticos espirituais. E ainda hoje, claro, a música ela continua a desempenhar um papel muito importante na vida do povo de Deus. E, de maneira geral, de todas as pessoas hoje. A nossa cultura contemporânea ela deu um salto muito grande. Fico lembrando de quando eu entrei na universidade para agora. A vida das pessoas ficou ainda mais cercada de música. Você está cercado por todos os lados, você tem música em todos os ambientes. Você vai ligar o aparelho de TV, tem música o tempo inteiro. Você vai ao dentista, hoje se sofre menos, mas eu lembro do tempo em que ficava tocando aquela musiquinha na sala de espera, geralmente alguma coisa que hoje é chamada de lounge, é a música ambiente. Ela, mesmo que você não queira, ela vai te acalmando. Enquanto isso, tem um coitado sentado na cadeira do dentista, né, esburacado lá, a música está aqui fora.
Bem, você vai sendo levado para aquilo, pega uma revista, está em todo lugar. O shopping centers também tem bastante disso. Uma reprodução menos profissional disso e mais agressiva são as ruas. Você passa em ruas de comércio, você tem os comerciantes com uma caixa de som na porta, ou alguém fazendo alguma locução para tentar convencer as pessoas a entrarem, mas uma música de fundo diz que é mais agressiva porque ela já não é feita com um viés profissional. Nos shoppings não, tem profissionais que trabalham para escolher a música certa, o timbre certo, os instrumentos certos, a ambiência correta, para fazer com que você gaste, se sinta à vontade, se desarme e compre. Não é? A ideia é essa. E o mercado da música, ele envolveu a música evangélica. E agora, eu já posso dizer que sou um pouco antigo. Antes, para comprar o CD evangélico, para comprar um disco evangélico, nós tínhamos que ir em livrarias evangélicas, livrarias especializadas. Era livraria evangélica tal. Não é? Agora não precisa. Qualquer grande centro comercial, qualquer shopping, qualquer supermercado, qualquer grande livraria, você tem uma prateleira de músicas evangélicas de toda sorte, de toda ordem, nacional, internacional. Você não precisa fazer muito esforço para isso. Com o avanço da tecnologia, isso se tornou muito mais próximo. Isso foi muito bom para nós. Se difundiu bastante, a gente não precisa mais fazer muito esforço para poder conseguir comprar algum bom trabalho evangélico. A desvantagem é que, por outro lado, aumentou bastante o número de selos evangélicos, nós temos milhares e milhares e milhares de cantores evangélicos. Muito, bastante. Só que a grande profusão disso dificultou para nós a boa música evangélica, porque ficou algo que banalizou. Tem muita música, mas tem pouca música boa, pouca música que de fato corresponda aos princípios bíblicos. E aí temos a primeira dificuldade, porque a igreja está inserida nesse ambiente contemporâneo e ela consome essa música. Ela vai querer assistir eventos evangélicos, ela vai querer assistir grupos que cantam a música que, pelo menos nominalmente, é dirigida a Deus. Não é? Ela quer cantar nas suas reuniões, nos momentos em que estão juntos, ela quer fazer isso. E isso é bom. Mas a dificuldade está em nós, que somos lideranças de igreja, pastores, obreiros, pessoas que conduzem a música na igreja. A dificuldade está em discernir o que é correto e o que é incorreto no uso da música da igreja. Onde é que eu posso achar um parâmetro teológico para a música que deve ser tocada ou cantada na igreja? A minha tentativa é não entrar na área de outros que vocês ainda vão ouvir. Eu vi que Nelson Bomilca vai estar aqui, certo? Muito bom, tem uma experiência enorme na área e tem muita música boa. Isso é muito bom. Eu vou tentar não tocar, mas é um pouco difícil não entrar um pouco nesses aspectos. Tentar manter o foco. Para isso, vamos pensar então nos dois termos, teologia e música. O que é teologia? Bom, para nós, reformados, teologia é o estudo de Deus, mas na medida em que Ele se revela. Então, é o estudo da palavra de Deus. Isso é a teologia. A gente não pode pensar que é literalmente estudar Deus, porque só sabemos de Deus aquilo que Deus nos deu a conhecer dele mesmo. E para nós, a revelação dele é a Escritura. Então, nesse sentido, os reformados já diziam que nós somos teólogos, todos nós. O crente tem que ser, em última análise, um teólogo, porque ele tem que estudar a palavra de Deus, ele tem que estudar a revelação de Deus, ele tem que buscar saber de Deus aquilo que Deus deu a conhecer de si mesmo. E música. Quando falarmos em música ligada à teologia,
Nós temos que pensar em todos os aspectos musicais. Quando falamos em música, então, estamos falando de música que é usada na igreja, então estamos pensando, antes de mais nada, na música que é cantada, na música que é usada coletivamente. Deus, de todos os instrumentos musicais que podem ser empregados no louvor, a voz humana é prioritária para o louvor a Deus. Os outros instrumentos, é claro, eles podem ser usados no serviço, principalmente no canto, na condução do povo de Deus ao canto, mas é a voz que é prioritário nesse aspecto. Um teólogo reformado, controverso em alguns aspectos, Calbart, diz que cantar não é uma opção para o povo de Deus. É um dos ministérios essenciais da igreja. Então, quando falamos de música, estamos falando de início da música que é cantada. Ela é, de fato, um presente de Deus e que é humana, é inerente ao ser humano. Música e religião estão muito ligadas, porque basta pensar que em qualquer cultura, qualquer lugar onde tenha ser humano, você tem as duas coisas. Você tem um credo, uma confissão, um Deus, uma divindade. O ser humano, ele quer adorar, ele sempre está adorando. Você tem alguma divindade e você tem as linguagens artísticas. Outro fato curioso é que elas nascem junto com a religião. A arte, nos seus diversos desdobramentos, nas suas áreas, ela nasce com a religião. E a música é uma delas. Para nós, Deus nos deu a música quando deu esse dom para Jabal e Jubal, para fazer os instrumentos, para articularem com os sons. Então a igreja cristã canta. Mas a igreja, ela não é uma sociedade coral. Precisamos lembrar disso. O cantar da igreja não é um concerto. Não pode ser tratado como se fosse um show. Mas ela existe a partir da necessidade interior de cantar. Cantar é uma expressão humana. A música é uma linguagem artística, é um meio para um fim. Isso, sem nem olhar para os aspectos bíblicos, já tira aquela ideia do levita. Ainda hoje, mesmo no meio reformado, alguns irmãos que lidam com a música dizem que são levitas. E é necessário conduzi-los para vários textos bíblicos, mas especialmente Hebreus, e mostrar para eles que o ministério levítico acabou. Que em Jesus tudo aquilo se confirmou, se estabeleceu e achou o seu propósito e encerrou. Não há mais um grupo seleto no meio do povo de Deus para essa finalidade. E mesmo porque, talvez nós vejamos no decorrer aqui, os levitas, eles não tinham ministério musical inicialmente. Isso aconteceu no decorrer da história com Davi. Mas quando foram separados, a tribo de Levi, não foi para dizer, olha, agora vocês vão para um conservatório aqui no deserto, vão estudar, você vai estudar o shofar, você vai estudar a lira, você vai aprender as notas, vai reger. Não tem isso. Não é? Então, a ideia da música na igreja é isso. É algo para ser usufruído pelo povo de Deus. Pertence a todo o povo de Deus. A congregação é sempre o principal coro para Deus. Os hinos, os instrumentais são importantes, podem ser oferecidos a Deus, mas o louvor congregacional, ele é bem mais importante. Ok, dito isto, vamos pensar nas dificuldades que nós temos em juntar essas duas áreas, a teologia e a música, especialmente na aplicação dela na igreja. Acho que o maior deles é o fato de a música, como linguagem artística, ela está muito ligada ao sentimento, aos afetos. A música, ela tem poderes muito grandes. Ela tem poder para subjugar a natureza rude, a natureza inculta
aquele que é ignorante do ponto de vista formal se submete à música. A própria natureza se submete à música. Há algumas estufas, alguns empresários que cultivam flores ou cultivam outro tipo de vegetal, e já está provado, fizeram-se estudos já há anos, eles colocam um determinado tipo de música com uma determinada frequência para que a planta cresça com mais vigor, com mais beleza. A mesma coisa é feito com produção de leite das vacas presas lá às máquinas. A música, para que a qualidade do leite seja melhor, para que ela relaxe, para que aquele momento um pouco estressante não seja tão estressante assim. As galinhas em granjas para colocar ovos, é muito interessante isso. Na musicalização de crianças, já se faz a musicalização intrauterina. Aqui em São Paulo, eu já ouvia falar disso lá em Belém, mas aqui em São Paulo eu pude ver de fato. Isso me deixava um pouco incrédulo, né? Mas existe de fato. A mãe tem sessões com um musicólogo ou com um musicoterapeuta, e a criança é estimulada no ventre da mãe, com uma música escolhida, com o propósito de já deixá-la predisposta a não só a música em si, mas a agilidade no raciocínio lógico, e outros aspectos. A música toca o cérebro em várias áreas. A música tem a capacidade de suscitar pensamentos. Veja, se eu geralmente trago exemplos musicais para ir colocando, mas vocês vão ter que suportar a minha tentativa de fazer isso com a voz. Se você escuta, para você ver como ela suscita pensamentos, você escuta. Se lembra de quê? Percebe? A lembrança vem. A lembrança do a primeira vez em que você beijou a sua esposa, ou aquele momento gostoso em que houve uma festividade em família. A música traz lembranças, ela nos faz lembrar de cheiros, de gosto. Ela toca em nós com muita força. A música pode despertar simpatia. Isso é tão interessante que você tem músicos muito feios e que têm milhares de fãs, milhões até. Você tem músicos muito bonitos que ninguém dá trela para eles. Porque no momento em que você assiste ele tocando, você se liga a ele, olha, aprecia aquilo, ele ganha uma estética diferente para você. Desperta essa simpatia. Você passa a gostar de artista tal, por causa do trabalho musical dele. A música também promove a harmonia de ação. E isso é bem antigo. Deixa eu dar um exemplo bem rudimentar. Nas galés havia um músico, embora ele tivesse, musicalmente ele fosse limitado. Ele ficava com 2 tambores. E ele batia aqueles tambores. O trabalho dele era bater os tambores. E os escravos, que eram o motor da embarcação, eles tinham que remar juntos no ritmo do tambor. Então, se o piloto, o capitão da embarcação, queria que eles avançassem com mais rapidez, ele dizia para o homem do tambor, para ir mais rápido, ele já sabia que tinha que tocar o tambor mais rápido. E todos, para que a embarcação fosse na mesma direção, tinham que remar juntos, porque senão os remos iam engatar. Eles faziam ritmado, todos de uma vez só, para promover a ação. Isso é muito usado na dança. Mesmo nós, sem querer, nós somos afetados por isso. Lembro que fazia a universidade e pegava o ônibus, eu fazia a escola técnica pela manhã e ia para a universidade à tarde. E aí pegava o ônibus ali na frente, essa rotina me deixava cansado, eu fazia no calor de Belém, fazia aquilo que eu passei a ver bastante gente fazendo em São Paulo. Eu dormia, cochilava, escorava ali e às vezes pegava no sono. Naquele tempo não era proibido aparelho sonoro nos ônibus. Hoje é proibido, mas não faz muita diferença, né? Então,
O próprio ônibus tinha um sistema e colocava alguma música, colocava numa rádio, e era a época de um certo grupo famoso, a época da explosão do axé, era o pagode e o axé tomando conta do país inteiro. E tinha um grupo odioso que tinha uma música bem chiclete, como se diz, que grudava na cabeça. Eu não gosto daquela música. Mas a música está lá tocando, e quando começava a tocar eu já ficava indisposto com aquilo. Mas um dia estou sentado lá, meio consciente, meio não, e a música começa a tocar, eu já perdi o humor, né? Tá lá, pararará, tararará, e eu aqui, chateado. Ai, que tristeza, isso não é música, isso é um detrito sonoro. Ah, meu pai. Mas dali a pouco eu peguei o meu pezinho fazendo sozinho. Incrédulo. A música domina a gente. Domina. Se você ficar exposto a recentemente houve um festival de música eletrônica aqui em São Paulo. Você pode não gostar da música eletrônica, mas ela vai te afetar mesmo assim. Ela afeta os órgãos vitais, o coração passa a bater tentando acompanhar o ritmo da música. Eu estou ressaltando isso para você perceber como o debate sobre isso é importante na aplicação dela na igreja. A música, e a Bíblia já mostra isso para a gente, é capaz de banir a tristeza, de tirar de nós os maus pensamentos que tiram o nosso ânimo, que às vezes debilitam o nosso esforço. O exemplo até espiritual disso é o rei Saul. Chamava o Davi, ainda jovem, para tocar para ele, para que ele ficasse um pouco mais aliviado. Por isso, como a música tem esse poder, nós temos que ter uma preocupação muito grande com o uso dela dentro da igreja. E temos que lembrar que a tendência das pessoas é cantar a sua teologia. E ela canta mais a teologia em que ela acredita, ou seja, ela tende a lembrar mais da teologia cantada, fica melhor, do que da teologia pregada. A tendência é essa na igreja. Ela vai cantar mais a teologia cantada, o que ela consome de música dita hoje de gospel, do que você pregando lá, mesmo que pregasse 4, 5 vezes na semana a mesma coisa. Então, o repertório da congregação é muito importante. Eu penso e falo para líderes dentro da igreja. Então, essa tem que ser uma preocupação nossa. Mesmo que não queiramos, aquilo que a igreja canta é aquilo em que ela acredita. Como a música tem um poder emocional muito grande, ela precisa ser empregada da maneira correta, para que a igreja seja levada a adorar da maneira correta. Na igreja, então, a música ela está associada a um texto, não é? Ela está associada a um texto. Como eu disse, pode haver a música instrumental, ok? Mas a adoração pública, coletiva, ela implica em um texto que vai ser cantado. Não é? Essa influência da música, ela é muito usada no meio secular. Eu entro na sala de aula com as crianças e às vezes eu brinco, vou até a porta e toco lá. Aí eu assovio. Na hora o restante do grupo canta. Um boneco quer fazer. E aí eu tenho que dizer, ok, já cheguei, é a nossa aula. Vem na mente, imediatamente. O curioso é que quem fazia o melhor uso disso, da música, eram os cristãos, era a igreja. Aquilo que depois, aquela apresentadora loira, com aqueles cachinhos assim, começou a fazer nas gincanas, no seu programa, tudo aquilo nós fazíamos em acampamento. As musiquinhas que ela começou a empregar. E depois outros começaram a gravar, os outros ministros ou ministras começaram a gravar, vieram daquilo que fazíamos há anos. Então, aqui está a questão. Qual é a teologia que é expressa no nosso
canto congregacional. Então, vamos considerar um pouco a música nesses aspectos. Música, ela tem muitos elementos que envolvem. Ela é basicamente o som e o silêncio organizados de maneira intencional para dizer alguma coisa. Mas, além disso, ela precisa ser pensada com os outros elementos que envolvem a partir disso. A matéria-prima da música é o som. A partir do som, você constrói todo o restante. O som e o silêncio. A irmã Joquebede tocava aqui, muito bem, por sinal, e dava os acentos na música, na hora de introduzir cada estrofe. Mas música, a gente percebe, música então passa, depois do som e do silêncio, a ser constituída de ritmo, ela tem uma frequência em que o fenômeno sonoro acontece, tem uma melodia, uma sucessão de sons que é organizado para comunicar alguma coisa, e nessa sucessão de sons nós colocamos a letra, ela tocava a parte, a linha melódica e parte harmônica, então ouvíamos ta 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 ta, um som após o outro, e a harmonia, ou seja, sons simultâneos para o nosso acompanhamento. Ritmo, melodia, harmonia, entre outras coisas. Além disso, há uma velocidade no som. Esses acentos também foi fácil de perceber. Cada vez que íamos começar uma frase, ela parecia fazer o som mais fraco, para a gente terminar, repousar no final. E de novo a gente retoma. Isso é interessante para nós, nos torna a música mais agradável, tanto de cantar quanto de ouvir. Então temos esses elementos. A maneira como esses elementos são usados na igreja ditam a maneira como a igreja se comporta. Eu fiz um teste, faço com os meus alunos em sala de aula. Eu coloco uma música de início, eu sempre tenho que testar, porque eu coloco o aparelho e desconfigura cada vez que desliga. Eu falo para eles que é uma música de teste. Então, eu preciso sentir um pouco a sala e dependendo do horário para ver como é que eles estão. Mas eu geralmente coloco uma bem tranquila, porque são crianças. Crianças, se você chega lá e diz, bom dia, pronto. Aí pegam fogo e você não consegue mais fazer nada direito. Então eu coloco a música, aquela sonolenta, quase um mantra. A música fica lá. Aí eu vou falando com eles em tom baixo, eles estão gritando, o professor quer falar, por favor, sente-se, você solta essa faca, por favor. É a última vez que eu peço para você guardar esse revólver. Eu vou tomar. Então, acalmamos os ânimos. A coisa hoje está bem complicada. Acalmamos os ânimos. Aí, então, introduzo a música e eu tenho que dar alguma coisa que estimule-os ritmicamente. Assentaram, tal, as amenidades, todos eles querem contar tudo, sobre tudo. Tio, arranquei um dente. Aí senta, aí o outro já ficou com inveja, eu também, mas você está com todos os dentes aí, mas eu vou arrancar um dia. E aí, depois que se acalmam, temos alguma coisa rítmica para poder colocá-los dentro daquilo que vai ser trabalhado. E depois, no final, tem que acalmá-los de novo para entregar para a professora, porque eu costumava incendiá-los e depois dizer, tchau, acabou meu horário, e a professora ficava lá se descabelando e eu não achava justo. Eu falei, não, preciso ter um outro momento que também é auditivo, que também faz parte do trato pedagógico musical com eles, e é bom, eles acabam assimilando bem isso. Eles costumam dizer que é hora de dormir, mas eu digo não, você pode até dormir se quiser, mas a maior dificuldade é ficar quieto, mas consegue. Na igreja, quando pensarmos naquilo que vai ser empregado no culto, no ofício público ao Senhor, isso precisa ser considerado. Um grande problema teológico hoje é você ouvir as pregações com um fundo musical o tempo inteiro lá atrás. Porque aquilo te tira o foco. Se o foco da pregação é a palavra, ou se você quer induzir alguém ao erro, põe o fundo musical lá atrás.
Põe, pesado. Você tira, você estimula as emoções, faz a pessoa chorar, você conduz ela com tranquilidade, aumenta o tom de voz, porque você pode vir hoje a Jesus. E aquilo vai levando. Se você não para pensar nisso, você é levado, mesmo que inconscientemente, aonde o orador quiser. Pense, por exemplo, em filmes. O meio secular usa isso muito bem. Ele põe o fundo musical, que é chamado, para te levar junto. Por isso que nós gostamos daquela sala que tem 4G Max, aquela coisa toda. Daqui a pouco vão ter hologramas, né? A batalha vai acontecer à nossa volta. Mas você gosta, porque você escuta tudo, até a picada da formiga. Aí, de repente, o som fica mais forte, fica mais fraco. Vai levando, vai conduzindo você, ele te coloca lá dentro da cena. Você pode fechar os olhos, que você vai acabar lá dentro. Na igreja, nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão isso perverte o principal propósito no culto, que é a palavra de Deus. A palavra tem que estar naquilo que nós oramos, naquilo que nós cantamos, e a palavra é pregada, é exposta. E essa é a culminância da reunião, do culto. As outras coisas podem não ter, mas a palavra precisa ser pregada. Mas ela precisa receber esse privilégio também na hora que ela é cantada. Aquilo que é cantado precisa apontar para a culminância do culto. Por isso que nós temos que tomar conta daquilo que é cantado. Por quê? Em geral, o que se diz é, olha, mas eu não entendo de música, então eu deixo isso para os meninos lá, eles escolhem, eles tocam, ok. Mas nós entendemos de teologia, nós estudamos, nós nos afadigamos na Escritura, nós lemos comentários, aprendemos grego, hebraico, para olhar lá, para fazer exegese, para orar bastante, pedir para o Senhor nos ajude na pregação da Tua Palavra. Então aquilo que é cantado na igreja precisa ser eco da Palavra de Deus, e disso nós entendemos. Nós nos preparamos para isso, nos preparamos no seminário e mais ainda depois que saímos dele. Muito curioso, temos que ler mais ainda. Eu achava que a parte mais difícil era o seminário e os professores diziam, não é não, você vai ver que não é não. Ele podia ter gritado comigo e dizer, não é, você vai ver que nós está louco, porque não é mesmo, não é. Tem que ler muito mais, tem que lidar com muito mais coisas de uma vez só. E quando você pensa que resolveu uma coisa, tem outra. E o que a música tem a ver com isso? Nós não podemos pensar a música na igreja como entretenimento. E é isso que o mercado tem ensinado para a gente. Então, vocês escolhem qualquer coisa aí, põem qualquer coisinha aí. A pessoa que diz isso é o mesmo que vai dizer assim, irmãos, eu vou compartilhar uma besteirinha aqui da Bíblia com vocês. Já ouvi isso. Triste. Não. Por que não? Porque precisa ser eco da palavra de Deus. O livro de Colossenses aqui diz isso para nós, no capítulo 3, versículo 16. A primeira coisa que é dita por Paulo é: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu escuto muito e usei bastante esse texto para defender só salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas está escrito na Bíblia, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas a prioridade aqui de Paulo não é na música. A primeira coisa no versículo é: habite. Ele não diz só, habite em vós a palavra de Cristo. Ele diz ricamente, bastante. Você tem que entender bastante de Bíblia. Ricamente. A partir daí você pode se instruir, ou instruir. Um instrui o outro, mutuamente, e aconselhar o outro. Mas o começo é na palavra de Deus. E é curioso ele dizer, a instrução é mútua. Não é pegar, a palavra está habitando ricamente em mim, então eu preciso te dizer uma coisa aqui. Não, tem o outro lado. É mutualidade. Sempre. A Bíblia aponta, no Novo Testamento, o contexto da igreja, essa é a ênfase, é uns aos outros. E esse é um ponto curioso na música. Primeiro aspecto.
Quem pode cantar na igreja? Ah, no coral da igreja só deve cantar quem tem a voz bonita. Não. Nada impede que um grupo que tem afinidade musical se reúna e diga, vamos fazer um grupo musical? Ok, então a gente fala com a liderança, começa a ensaiar, é dada a oportunidade, tranquilo. Mas se a igreja tem um coro, esse coro, ele precisa ser aberto. Qualquer membro da igreja pode cantar. Qualquer um tem que ter acesso a ele. Claro, tecnicamente, se você tem um ministro de música, ele vai querer fazer um teste de voz. Em geral, lidando com isso, a pessoa percebe que não canta bem e ela sai. Trabalhei com um coral uma vez, quando eu cheguei, eu achei muito interessante. Os irmãos da igreja tinham uma maturidade interessante nesse aspecto. Eles vieram para mim e disseram, olha, Charles, nós temos aqui, essa é a turma, eram jovens que canta e tal, e nós temos essa irmã aqui. E disseram na frente dela, ela não se acha com uma voz bonita, mas ela ora pelo coral. Ela está aqui em todos os ensaios, ela conhece todas as músicas, e ela ora pelo coral. Ela é a primeira a chegar. O curioso é que, geralmente, aquele que é o mais desafinado, ele é o mais pontual, ele estuda o kit primeiro que todo mundo. É verdade, eu lido com o coral e sei disso. Mas eu não posso impedi-lo de acessar o coral. Não posso dizer, não, você não pode. Ah, por quê? Ah, porque você não é voz. Acho que só pode cantar no coral que tiver voz bonita. Você não tem, sai daqui. Isso é muito sério. Porque qual é o critério de Deus? Qual é a música que Deus gosta de ouvir? A música que Deus gosta de ouvir é a música que tem habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É em Cristo, é através de Cristo. A nossa estética não é a estética de Deus. Às vezes imaginamos Deus sentado, velhinho de barbas brancas, bonachão, sentado com o repertório do dia, e o pessoal começa a cantar lá. Ele, essa música eu gosto, isso aqui é boa, vou abençoar eles. Não, e essa aqui não, de novo não. Esse cantor, inclusive, nem é crente, só para vocês saberem. Risca aí. Não vale. Isso aí, olha, isso tem mais cara de Lúcifer, mas eu gosto de você. Eu vou te ensinar, mas a música eu não gostei. Vou mandar uma lista de músicas que você pode cantar, que não pode cantar. Nada disso. Essas coisas estão inscritas na cultura. Essas coisas são do ser humano. Porque o que interessa para Deus é habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lutero defendia isso. No tempo de Lutero, havia uma distinção muito grande entre o que era música boa e música ruim. Para ele, música boa era música que glorificava a Deus. Não precisava falar de Jesus. Bastava que ela glorificasse a Deus. É curioso pensar sobre isso. Deixa eu te dar um exemplo. O Parabéns para Você. Você conhece o autor? Ninguém sabe quem é. E é uma música que todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Mas ela não fala de Jesus. O hino nacional brasileiro. A gente canta nas igrejas. Em alguns inários ele está lá, inclusive. Hino nacional brasileiro. Hino à bandeira. Se for levar ferro e fogo que não tem o nome de Jesus, não está falando, não pode cantar. Mas em que medida ele glorifica a Deus? Ele é a expressão de um povo, do amor de um povo pela sua pátria. E a Bíblia diz que nós devemos respeitar as autoridades. A Bíblia nos ensina a amar a nossa terra e a cuidar dela. Então não há problema nenhum nisso. Percebe? A mesma coisa com a festividade natalícia. Nós nos reunimos e vamos celebrar, comemoramos o aniversário da igreja, comemoramos aniversário de casamento, de namoro dos filhos, fazemos festa quanto tempo os formandos da turma de 1900 e não sei quanto se encontram e fazem uma festa e se congratulam. O que há de errado nisso? Nada. Então, o repertório do Senhor, o repertório de Deus, quando queremos adorá-lo, ele tem que estar pregnado do próprio Deus. Tem que ter, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. E aí, então, ele diz, em toda a sabedoria. Toda a sabedoria. Daí, então, é que vai entrar o aspecto musical. Louvando a Deus. E aí é uma discussão muito grande.
no que são os salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu adoto a posição de que está se referindo à Bíblia. Por causa do contexto, por causa da organização gramatical aqui, ninguém conseguiu bater o martelo ainda, mas há quem diga que, por exemplo, ele está se referindo mesmo a 3 formas de cântico, ou de louvor cantado a Deus. Os salmos, a referência ao livro dos salmos. Os hinos é a doutrina cantada. Os cânticos espirituais seriam a experiência com Deus que está cantada. Mas há elas se misturam um pouco. Então, o fato é que o contexto aponta para a palavra de Deus. E isso não pode ser feito de qualquer jeito. Diz que é com gratidão em vosso coração. Veja como isso acaba destruindo qualquer equipe de música com bons músicos. A igreja brasileira está cheia de bons músicos. O que ela não tem é bons teólogos, bons crentes que estão preocupados em estudar a Bíblia para entender o que a Bíblia está dizendo e expressar isso musicalmente. É aí que está o problema. Agora, nós não temos tanto problema musical. Tem grandes músicos cristãos tocando com os melhores músicos do Brasil e do mundo. E aí você vai lá e descobre que, olha, é cristão. Olha, ele confessa a fé em Cristo Jesus. Ele lê a Bíblia, ele estuda. Ele não é como os outros, mas ele toca nos grandes centros musicais do mundo inteiro. O problema de alguns, na aplicação na igreja, é que bons músicos estão aí fora, mas nós não temos músicos bons que estão preocupados em estudar a Bíblia. Eu estudei com um rapaz, Ricardo, o nome dele, e ele era muito afeito à filosofia, e ele queria, eu não sei se os irmãos conhecem a igreja presbiteriana de Belém do Pará, a igreja do reverendo Paulo Anglada. Ele soube que eu era cristão, na minha turma tinha bastante crente, isso era muito bom, foi muito bom, nós nos apoiamos muito, participei de um movimento estudantil, da Cruzada Estudantil, da ABU, nesse tempo, foi cuidado de Deus mesmo, foi muito bom. O ambiente universitário ele é muito hostil em alguns aspectos, né? Uma universidade federal, então, criado no meio evangélico, foi apresentado para uma realidade que eu não conhecia, e me deixou bem assustado. Eu estava longe de casa, minha família morava no interior do Pará nessa época, eu fui para Belém para estudar, depois eles foram para São Luís, eu continuei lá, então fiquei meio assim. Foi o apoio da igreja que foi muito importante nessa época. E o Ricardo adorava música, jazz, então ele gostava demais. E ele queria tocar, mas ele queria tocar por tocar. E ele sabia que o ambiente eclesiástico gostava de bons músicos. Ele foi na igreja do reverendo Paulo Anglada, porque tinha um amigo lá, e ele queria tocar bateria. Coitado. E ele não foi impedido, e ele teve que ouvir algumas do reverendo Paulo Anglada, e ele ficou bem revoltado. Que com todo cuidado, mas com muita Bíblia, ele foi rechaçado, e não pôde nem olhar mais para a bateria. Primeiro porque o jeito de tocar era muito agressivo, e na igreja tem todo um cuidado para que os instrumentos correspondam àquilo que vai ser feito no culto. Esse é um dos grandes problemas. Nós temos muita gente hoje no meio evangélico que se diz, eu tenho um ministério, eu estou pregando o evangelho. Você está pregando o evangelho? Que bom. Ótimo. Tem alguns alunos assim. Mas Deus me deu, eu sou levita, Deus me deu o ministério da música para pregar o evangelho. Olha, o evangelho pode ter na música, sim, um meio muito bom de explanação da palavra, mas não é o meio ordinário, não é o principal. Porque a Bíblia diz que a fé não vem pelo cantar e nem pelo ouvir a música. Ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, é pela pregação. A ação do Espírito Santo se dá aí, não pela música. Então não é essa história de ministério evangelístico musical. Se não há um ministério evangelístico pregado, o evangelismo de fato, sentar e dizer, Jesus ama
o mundo, mas você é pecador, você precisa ser convertido, precisa se arrepender do seu pecado. Sabe o que é pecado? Pecado foi o que fez com que Jesus viesse e morresse por nós. Se não houver isso, não adianta. Porque a música é um veículo muito restrito para isso. E está cada vez mais difícil colocar isso na cabeça dos músicos e na cabeça da igreja. Porque a igreja, por causa desse afeto com a música, quando você vai falar da música que a igreja está ouvindo, você arruma uma briga muito grande. Porque o repertório pessoal faz parte da vida da pessoa. É como se você tivesse, ela se sente agredida, invadida, se você disser alguma coisa que vá contra o músico de quem ela aprecia ou a música de que ela gosta. Ela leva isso para o lado pessoal. E na igreja não é diferente. Um embate enorme, grande, por causa disso. Agora, alguns aspectos, então, que nós precisamos considerar na aplicação da música e do ponto de vista teológico na igreja. A tese nossa, então, é de que a música ela tem que ser serva do texto, como defendiam os reformadores. A música é um meio para um fim. Ela não é um fim nela mesma. Ela é serva da teologia. Se ela desconsidera a teologia, então nós temos um problema muito sério. Eu vi os anos passarem e as pessoas, a liderança da igreja, de algumas igrejas, celebrarem que os meninos estavam tocando vários estilos musicais dentro da igreja. Será que qualquer estilo musical pode ser tocado? Vamos pensar na música em dois aspectos que são apontados pelo professor Parcival Módulo. O primeiro é a impressão e o segundo é a expressão. A impressão. A música imprime em nós algum tipo de sentimento. Como eu já disse, ela nos leva para onde nós nem sempre queremos. Por isso, a música sendo serva da palavra, ela precisa considerar os aspectos musicais quando for aplicada na igreja. Um exemplo, um hino. Nós cantamos uma música que eu acho muito bonita, do Horatio Gates Spafford. Sou Feliz. Eu ouvi um músico que eu considero muito criticar a música. Ele disse, essa música é incoerente. Como é que você pode cantar? Sou feliz com Jesus, com Jesus. Eu entendi a crítica dele, mas também entendi que ele não entendeu algumas coisas. Ele dizia, se eu estou feliz, eu tenho que cantar a música para cima, não é? Sim, eu sou feliz, sim, sigo a cantar, não é? Tem que mostrar felicidade. Então essa música é incoerente? Não necessariamente. Porque você olha para a Bíblia e vê o apóstolo Paulo dizendo que aprendeu a viver em todas as situações e que ele foi incomodado uma vez por Deus. Ele fala isso para a igreja de Corinto, que ele vivenciou algo espetacular, que homem nenhum tinha experimentado com Deus, mas para que ele não se ensoberbecesse, Deus colocou um espinho na carne, que ele não diz o que quer, a gente não vai especular, mas algo que incomodava ele a ponto de ele pedir, insistir com Deus, tira isso de mim, Senhor. Uma vez, 2, 3 vezes. Aí então Deus diz para ele, olha, fui eu que coloquei isso aí. E eu coloquei isso aí para que você tenha um coração grato e perceba que a minha graça te basta. Quando eu penso no Sou Feliz, eu imagino exatamente isso, porque a história é muito interessante. O Horatio Gates Spafford perdeu, é uma espécie de Jó mais próximo de nós, porque ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Esposa morreu, filhas morreram, o negócio dele se perdeu no incêndio, os filhos morreram num naufrágio, e aí ele compra uma passagem, aluga uma embarcação para ir até o lugar onde
o navio, a embarcação dos filhos havia ido adernado e eles tinham morrido. E ali ele vai até o convés e as pessoas que estavam juntos ficaram esperando, conhecendo a história dele, pensaram, ele vai se matar, ele vai cometer suicídio, porque coitado desse homem, tudo de ruim aconteceu com ele. E é crente, pior ainda, coitado, não quero ser crente, se é desse jeito, né? Se fosse hoje com a teologia da prosperidade, então, o choque. E aí ele escreve essa música. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. É alguém que sofre, que chora, mas que tem algo acima de todo o sofrimento, que é muito maior do que tudo aqui, que entendeu que isso aqui é apenas um momento, mas que nem por isso deixa de sofrer com aquilo. Então, em lágrimas, ele diz, eu sou feliz. Embora Satanás me assalte, embora me aconteçam coisas ruins, eu sou feliz com Jesus. É bem diferente daquilo que se tornou a música hoje. Os cultos começaram a ter cada vez menos palavra, e a música que devia servir a palavra passou a desprezá-la. A música tem que ser serva da palavra em todos os seus aspectos. Na ambiência que ela traz. Ela não pode se sobrepor. Vi um vídeo de um pastor americano e ele falava a respeito disso em um hino. Ele mostrou uma música tradicional, como nós chamamos, e ele disse o seguinte, então a palavra é o mais importante? Então observe, ele mostrou a música executada em vários ritmos diferentes. Vários ritmos. Folk, soul, reggae, se fosse brasileiro ia ter samba, a mesma música, que foi mudando. E aí a crítica dele é essa, então, será que é só a palavra que é importante? E o que ele apontou é correto, mas eu discordo dele no seguinte, a minha réplica é o seguinte, é que quando você tira a centralidade da palavra com qualquer outro aspecto musical, você desrespeitou o princípio fundamental, que é a palavra. Não é? Se eu pego, por exemplo, essa música, O Deus Fiel, e passo a executá-la, eu vi uma apresentação na igreja em que deram para ela um ritmo mais soul, então ela ficou um R&B, não é? Então ficou assim, deixa eu lembrar da letra aqui, ficou mais swingada. Tu és fiel, Senhor, Pai Celeste. Sabe essas coisas? Você fica tão preocupado com toda a performance do vocalista que a letra não vai fazer a menor diferença. Desrespeitou o princípio. Nenhum aspecto musical pode tirar o foco, que é a palavra. Eu gosto demais quando tem um bom músico com um violão ou só o teclado e ele conduz a igreja nos cânticos. É ótimo, maravilhoso. É ótimo ouvir a igreja cantar. A adoração comunitária no cântico é isso. É a igreja se ouvir. Eu instruo os meus meninos, por vezes eles querem instalar 4 lá na frente. Ok, tudo bem. Mas então eu converso com o rapaz que vai controlar o som. Os microfones não podem se sobrepor à voz da igreja. Porque senão a igreja se torna espectador. Ela deixa de ser conduzida e a equipe não cumpre o seu papel. A igreja, talvez você tenha participado de cultos assim, a igreja fica em pé para cantar, mas ela não se escuta. Ela não se escuta cantando. Você não escuta a voz, nem a sua, quanto mais a do irmão que está do seu lado. Você escuta a banda, escuta lá, o pessoal tocando e descendo o braço, né? E aí no meio daquilo ali, eles fazem uma virada, né? Estamos louvando a Deus, na bateria, Juninho. Na guitarra, Hélio. Se joga no chão, vira do avesso, toca de costas, toca fogo na guitarra. Misericórdia. Descaracterizou. Aí depois, no final, agora vamos passar a palavra ao pregador da noite.
nos 15 minutos que sobraram para ele. Reverendo, como é que você recebe a igreja? Como é que a igreja está depois de tudo isso? Está surda, para começar, e agitada, pilhada. Confundiu-se. Isso é uma péssima aplicação da música. É a pior delas. Tem algumas perguntas para nos inquietar em relação a isso. Eu queria dividir com vocês. É o que eu tenho pensado muitas vezes. A música para ser escolhida para aquilo para o que vamos usar na igreja. Qual é a teologia que está no canto congregacional? Você não precisa entender de música e não precisa ouvir só a melodia. Precisa olhar para a letra. Precisa ver. Às vezes a melodia é bem pobre, é bem simples, mas se a igreja, naquela comunidade, costuma cantar, não tem problema. O importante é qual é o texto que está lá. Ele está dizendo o quê? É bíblico. Cuidado, quando digo é bíblico, ele respeita o ensino bíblico para a nossa vida. Porque dizer que é bíblico, você pode cantar lá, Caim matou Abel e nós vamos para o céu. É bíblico, mas isso não é um ensino bom. Não é? Aí não. Vou te dar um exemplo. Há um cântico antigo. Nossa, eu estou ficando velho mesmo. Mas ainda é muito cantado. Na minha igreja eu conversei com os irmãos sobre isso, dividi a minha angústia com eles. É aquele que diz assim, Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Aonde está escrito isso na Bíblia? O que a Bíblia diz lá em Romanos é que nós não sabemos orar como convém e que, acho que é Romanos, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Então eu disse para eles, olha, ou a gente altera a letra, o que seria uma violência contra o compositor, ou a gente não canta. Porque dos nossos lábios os nossos lábios têm que expressar louvor a Deus, e o louvor tem que ser honesto, fruto de lábios que confessam o seu nome. Como é que eu vou confessar o nome do Senhor dizendo algo que Ele não disse? Isso não é uma confissão, é um atentado a Deus. Será que é compatível com a teologia que a gente defende, com a teologia reformada? O alcance daquilo que a gente canta, ele representa, de alguma maneira, o conselho de Deus para nós. O que nós cantamos fica muito mais do que aquilo que nós pregamos. Os nossos hinos, as nossas músicas, o que eles dizem sobre a soberania de Deus, sobre a graça de Deus? Tem um outro exemplo. Aquela música que diz assim, talvez a sua versão possa ser diferente, mas essa parte eu tomei o cuidado, eu vi que é a mesma coisa. Ela é uma música que veio do inglês. Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. E aí diz assim, eu abrirei meu coração deixando a tua cura entrar. Tirei a centralidade de Deus e agredi a soberania dele. Porque eu estou dizendo que eu vou fazer algo que eu não tenho competência para fazer. Não sou eu quem abro para a cura de Deus. Eu posso buscá-la, eu posso interceder por alguém em relação a isso, algum problema, alguma angústia, mas o Espírito Santo não se rege pela minha batuta. O Espírito Santo é livre, age como Ele quiser. É absurdo dizer, nesta quinta-feira nós teremos cura. Na quarta, batismo com o Espírito Santo. Mas na quinta não pode ter batismo porque eu não posso vir na quarta. Não, só batiza com o Espírito Santo na quarta. O Espírito Santo está agendado para essa hora, não dá para ser outro dia, então não dá. O que a música diz sobre a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, sobre o retorno dele, sobre a obra do Espírito Santo, sobre a natureza, sobre a missão da igreja, sobre os sacramentos, sobre a vida cristã. O que é dito? Como é que os outros elementos musicais são aplicados na hora do culto? O introito. Na minha igreja, os irmãos têm o hábito de... precisa ter uma música para o pastor entrar.
O pastor não queria muito, não. Tentou, entrei algumas vezes pelo lado, entrei num determinado momento, quando estava tocando uma música, desligou o som, entrei, tranquilo, o pessoal já entendeu que era hora de fazer silêncio, as luzes ligaram. Não, mas, pastor, o senhor tem que entrar quando com a música insistiram. Então, é uma coisa que não preciso brigar por isso. Tá bom, eu entro com a música, sem problema. Mas o que essa música diz? Qual é? Ela é uma espécie de atenção, vamos começar o culto, ou ela só é ostentação do pastor? Há muito disso hoje em dia. Espero que você nunca tenha que lidar com um problema assim. Mas a hora de entrar, preguei no lugar uma vez, em que a entrada era uma espécie de apoteose ministerial. Tinha efeitos sonoros, os instrumentistas iam lá e o prato começava a tocar, e aí o tecladista fazia e entravam os outros instrumentos, e aí luz piscava. Que vontade de correr daquele lugar, meu Deus. Fiquei sem graça. E aí vamos entrar, eu e o dono da casa, né? E aquela coisa assim, eu falei, uau. Até lá pra frente, aí eu já fui chegando, meio favelado, né? Entrando, sentando, ainda não. A música termina, tal, aí tem um efeito lá, a igreja já está de pé, aí é dito alguma coisa lá e todo mundo... Aí já entram, a coisa é bem organizada, mas essas coisas eu não sei se são necessárias. Acho que devemos voltar àquilo que é simples do Evangelho. A música ficou muito especializada e nós temos que tomar cuidado para que essa especialidade da música, ela não tire o brilho da palavra de Deus pregada, cantada e orada no culto. Quando isso acontece, então nós nos perdemos no meio de tudo. A geração dos últimos anos, das últimas décadas, eles já não tratam mais a palavra de Deus como o centro. O que querem saber é quem vai tocar, quem vai estar lá, como é que vai ser, ou então quem vai pregar. Se é aquele que prega e a hora que a música vem de fundo, tem uns efeitos, eu vou. O interesse não é mais em ouvir a voz de Deus. Há uma música que diz isso, e eu gosto de chamar a atenção para ela. Os meninos cantando lá, a gente cantando, te busco, te procuro, ó Deus. Aí eu achei interessante outra parte. No silêncio tu estás. Mas ninguém faz silêncio para ouvir a voz de Deus. Ele está no silêncio. Há uma impropriedade, mas que a gente não precisa brigar por ela. Eu te busco, eu te procuro, ó Deus. Ok. Mas em geral é Deus quem procura. Deus é quem nos chama, Ele que vem. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Mas aí, a hora de fazer silêncio, eu perguntei, cadê o silêncio? Terminaram de tocar, e aí o trem da alegria sai do lado e vai lá para trás. E aí vão comentar a respeito do que aconteceu, tomar água. Que curioso. E é interessante que, em geral, é na hora da pregação. Sumiu todo mundo. Não tem mais ninguém. Depois voltam para as considerações finais, tudo mais. Os nossos meninos estão crendo que quando vão ao show gospel eles estão cultuando. E em geral não estão. Estão influenciados pela teologia cantada pelo Hillsong, por exemplo. Grupo australiano, que tem músicas boas, muitas delas bíblicas. Mas reproduzir aquilo na igreja não é bom. Recentemente eles fizeram dizem eles, uma cantata de Natal. This is Christmas, acho que é isso. E você olha aquilo, nem precisa assistir, basta ver fotos. A comparação é imediata com um show da Broadway e com as roupas sensuais que as meninas usam ali, com a dança, tudo isso acaba tirando o principal. Palavra, cantata para um músico é aquilo que Bach fazia. Aquilo que nós vemos, não. Os musicais, eu gosto de ouvir musicais evangélicos bons,
Mas o grande ponto nosso, não necessariamente é o que nós gostamos. O que nós temos que gostar é do que Deus gosta. E Deus gosta de ter ricamente em nós a palavra de Cristo, para a instrução mútua, para o aconselhamento mútuo. A música te impressiona. Ela diz alguma coisa. Ela mexe com os sentimentos, com as emoções. Ela dá um panorama para nós. E a música, ela expressa algo. Ela diz daquilo que nós cremos. Por isso, se você é músico ou não é, precisa, como liderança da igreja, ou como responsável dos aspectos da igreja, principalmente no culto, zelar por isso. E dizer, olha, o que nós estamos cantando é eco daquilo que Deus diz. Graças a Deus, Deus não nos julga de acordo com a nossa teologia. Eu não quero de jeito nenhum que os irmãos achem que eu estou defendendo uma caça às bruxas. Pega o repertório. Não está na Bíblia, risca. Isso aqui não. Essa aqui é porque eu não gosto mesmo. Pronto. Nada disso. Não é isso. E como pastor, eu estou na mesma igreja há bastante tempo. Eu fui ordenado, fiquei como auxiliar em uma, e desde que estou em Vila Lais, não saí de lá. Falei para os irmãos que a hora que Deus, eu senti de fato de Deus que eu preciso sair, parece uma coisa muito espiritualizada, né? Mas eu acho que precisa haver essa consciência pastoral. Não sair porque a situação ficou insustentável. Ou vocês desgostam de mim, ou Deus diz sai. Né? Então eu estou lá há bastante tempo. Mas, em geral, nós pastoreamos várias igrejas. Você passa um tempo aqui, depois passa outro tempo ali. E acaba, na mesma cidade, tendo ambientes diferentes. Por isso nós não devemos imprimir à igreja o nosso gosto. O critério tem que ser o de Deus. A Bíblia. A música pode não ser boa. Na minha igreja há uma música que incomoda alguns, mas que a maioria gosta e que os que são incomodados, eles suportam com tranquilidade. É uma música que canta na escola dominical para o visitante. Alguns dizem, olha, pastor, mas isso é muito brega. Tira isso, pastor. Eu falo, mas irmão, a hora que isso toca, até você canta. Então, isso é tão ruim assim? Ele não, é que eu acho que talvez o visitante, converse com os próximos visitantes, pergunta para ele se ele se fica incomodado. Não, ele gostou. Então, mexe nisso não. Bonitinha. Vai dizer que eu sou o seu músico, o senhor acha ela... Não está na minha playlist, não é o que eu vou colocar no meu carro para ouvir. Mas qual é o problema em cantar as boas-vindas daquele jeito? Toda a igreja participa. Não é? Isso é bom. Quero encerrar com esse último aspecto. É muito importante que a igreja seja priorizada no cântico. Aquilo que eu vou fazer musicalmente na igreja precisa ser pensado não porque eu gosto, não porque eu me emociona, ou porque me lembra alguma coisa boa. Não sou eu o foco. É a edificação do corpo de Cristo. Versículo 17, ele diz assim, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Seja ao comer, beber, faça tudo para a glória de Deus. Há muitas exortações apontando, para a edificação do corpo de Cristo, porque isso glorifica a Deus. Nem é porque, a igreja é bonitinha, não. É para Deus, é sempre Deus. A igreja precisa ser edificada. E a igreja tem ancião, tem gente já tão velha que está esclerosado, tem bebezinho de colo, tem jovens, tem adolescentes. A igreja tem gente de várias faixas etárias, com vários afetos. Precisa ser com eles. Eles precisam ser conduzidos. Não pode ser só o gosto da mocidade. Os jovens gostam, então a gente canta. Não. Talvez por isso esteja aqui salmos, hinos e cânticos espirituais. Para que ninguém diga, não, vamos cantar só hinos. Não, só cânticos espirituais. Em alguns lugares eu levo meu inário, mas o pessoal nem sabe mais o que é isso. Você ainda usa isso, pastor? Uso. Você é velho? Sou. E crente. E outros lugares, não se canta cânticos aqui. O critério não deve ser esse. Não deve ser esse. Todas as faixas etárias, elas precisam ser contempladas nisso, porque a igreja é uma coletividade de irmãos. A congregação precisa ter
musicalmente, um vocabulário em que ela se sinta incluída. Ela se sinta incluída. Por isso, não há uma receita de bolo para a música evangélica. Há esse aspecto nosso, estético, ele é cultural. Ele é cultural. Tanto que nós não apreciamos muito a música oriental. Para nós é algo até interessante, mas é exótico. Do ponto de vista científico é espetacular, porque são microtons. O nosso sistema é tonal, não é? O sistema oriental não, tem umas curvas ali que é difícil e que treina o cérebro, o ouvido de um jeito fenomenal. Muito mais difícil tocar aqueles instrumentos, porque ela trabalha esses entretons, entresemitons, uma infinidade de outros sons. Não é? Então, é um aspecto que diz respeito à cultura. Quero encerrar falando a respeito desse aspecto por causa da briga dos instrumentos. Quais são os instrumentos de Deus? Qual é o instrumento do diabo? O diabo não tem nada. E os instrumentos são só instrumentos. Não existe um instrumento do diabo, nem um instrumento de Deus. Não é o instrumento, é quem o toca. E também não há acordes sagrados e acordes profanos, notas angelicais e notas do submundo das trevas. Não há. É o uso que fazemos disso, é quem usa. É a mesma coisa de colocar o adesivo no carro, propriedade do Senhor Jesus. Para que Deus quer o meu carro? A propriedade dele tem que ser o motorista e não o objeto. Então é aí que entra a grande diferença dos aspectos que a música trata e do aspecto que a teologia trata. A música, então, ela é serva da teologia. Ela não é, de jeito nenhum, a cereja do bolo. Não. Ela nem é o bolo. Ela é parte muito importante. Gosto demais. Ouço música o dia inteiro. Ouço tudo. E aí tento reter o que é bom. Estou falando de música, não estou falando de funk. Música diferente, né, para mim. Estou brincando. Mas, seja como for, é o uso que eu vou fazer disso que precisa casar com a minha cristandade. Por isso, no final das contas, a gente volta para aquela insistência bíblica que está lá no Salmo 119, em quase todos os versículos. É a palavra que é lâmpada para os pés, é o amor pela palavra, pela escritura, pela ordem, por aquilo que Deus quer, pela regra de Deus, é sempre a escritura. Quanto mais crente eu sou, melhor condição eu tenho para lidar com a música, para lidar com as artes plásticas, para lidar com todos os aspectos da vida. Dentre eles a música também, e na igreja. É mais fácil exortar um músico crente do que um músico simplesmente. Ele não vai atender, nem vai entender. É por isso que o músico tem que ser, antes de ser um excelente músico, ele tem que ser muito crente. Muito. E isso é raro. Mesmo que você ache que não possa lidar com isso, porque você não entende de música, você vai dizer, mas a Bíblia diz, para a música, para qualquer outro tipo de serviço na igreja, se você não tem a capacidade de se submeter à liderança na música, você não tem capacidade de se submeter em coisa nenhuma, porque a música é serva. Você não vai tocar as 10 músicas que você quer, você precisa tocar aquelas que são adequadas para o ofício. Pergunte ao pastor, ele vai pregar sobre o quê? Ele já tem, em geral, os pastores têm pensado os seus sermões. Então, qual é o assunto, pastor? O senhor tem alguma música que o senhor gostaria que a gente tocasse? Ou alguma para ensinar para a igreja? Para corroborar, para confirmar? Porque o culto ele precisa ser uma coisa só, centrada em Deus, sempre. E, obviamente, na sua palavra. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela é a definição última de todos os aspectos da nossa vida, de tudo que o Senhor quer para nós. Obrigado pela música, pelo prazer que ela nos dá, pelo presente que veio do Senhor,
Obrigado porque é o ministério que nós ainda vamos exercer quando estivermos com o Senhor e cremos que estaremos por Tua misericórdia. Nos ajude no trabalho que nós temos, especialmente hoje em dia, quando temos muita música, mas temos pouca teologia na música. Nos ajude para que nós façamos diferença, buscando ensinar aos nossos irmãos que ainda não entenderam algumas das coisas na Bíblia, e buscando o ensino para nós também, para que nosso cantar seja aquilo que a Tua palavra diz, para que o nosso gosto se submeta à palavra do Senhor, para que a nossa estética, de jeito nenhum, se torne um ídolo para nós, e nós tenhamos um coração dócil e grato pelo Senhor, diante do Senhor, pelas coisas que o Senhor nos deu, estejamos prontos para sermos exortados e para exortarmos também. Que a Tua palavra habite ricamente em nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Não sei se já posso encerrar, se os irmãos têm alguma questão. Por mim, tudo bem. Se não for cansativo para os irmãos.